Alô, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à trilha de Marketplace da nossa pré-aceleração aqui da UOL, do BET18. Hoje o nosso bate-papo é com o Eduardo Smith. Eduardo, muito obrigado pela participação aqui. Meu nome é Vicente, para quem não me conhece, sou gestor de portfólio aqui na UOL Aceleradora. O meu papel aqui dentro da UOL é apoiar as startups no período pós-aceleração, fazendo principalmente conexão com investidores, com fundos, grupos de anjo, definição de tese de investimento para acelerar novas captações. Então, hoje eu vou mediar aqui esse bate-papo com o Eduardo Smith. Por favor, pessoal, a gente já tem bastante gente aqui na sala, vão se apresentando no chat, falando de onde são, quais suas startups, e também já vão deixando perguntas aqui para o Eduardo. A ideia é ser bem um bate-papo, então a gente tem algumas perguntas aqui, mas a ideia é priorizar as perguntas dos nossos participantes aqui. Então, Eduardo, muito obrigado pela participação, pedi para se apresentar aqui para o pessoal, para a gente ir começando. Legal, obrigado, Vicente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar junto da UOL aí e ajudar de alguma forma o desenvolvimento das startups que se relacionam com a UOL. Então, meu nome é Eduardo Smith, eu tenho basicamente duas atuações com startup, assim, eu sou um investidor anjo bastante ativo, né? Comecei a investir como anjo há mais de 5 anos e acabei desenvolvendo um portfólio relativamente grande de empresas. Isso foi porque eu tinha uma carreira executiva anterior a ser investidor anjo, tinha me envolvido bastante com o desenvolvimento de negócios digitais e aí eu comecei a olhar mais para esse segmento como investidor. A minha vida de investidor anjo me levou a começar a liderar alguns deals como investidor, inicialmente como investidor anjo mesmo, e depois eu acabei começando a formatar alguns club deals, então é um modelo um pouquinho diferente de fundo, porque eu monto a estrutura para o deal específico, não um fundo que vai fazer o investimento, mas na verdade a gestão do dia a dia é muito parecida com a de fundo, né? E aí tipicamente eu invisto em empresas em estágio pré-seed, né? São cheques de 1 a 2 milhões de reais, e em algumas situações específicas seed, series A, e aí dependendo do investimento a gente acompanha. Acabei de fazer um investimento em series B aí de uma startup que está crescendo bastante. E eu não tenho como investidor, eu comecei agnóstico de área de investimento, mas isso acabou meio que um pouco pelo meu histórico e os negócios que eu tenho mais afinidade, ele acabou meus investimentos acabaram direcionados para basicamente 3 áreas, né? Uma são SaaS, né? Eu trabalhei muito com serviço de assinatura já há muitos anos e tenho um background de tecnologia, então entendi que SaaS B2B era uma área que eu tinha facilidade de entender e analisar e apoiar os negócios. A segunda, que tem a ver muito com o nosso papo de hoje, é Marketplace. Eu trabalhei em mídia há muitos anos, e mídia, por definição, é um Marketplace. Então, é um modelo de negócio que eu conhecia razoavelmente bem, e que tem suas peculiaridades que a gente vai entrar no papo de hoje. E o terceiro foi um pouco por circunstâncias. Eu acabei estudando muito o negócio de fintech, e especialmente fintechs de crédito, e acabei me envolvendo com um número razoável aí de fintechs, particularmente na área de crédito. Eu olho outras coisas, mas acabo tendo mais facilidade de olhar essas três áreas, porque eu já entendo os modelos de negócio, eu já entendo como fazer a avaliação, e eu acredito que eu posso ajudar bastante as organizações. Então, é isso, sim, meu portfólio, eu tenho um portfólio
como anjo bem amplo, assim, eu tenho muitas empresas que eu tenho pouco envolvimento, especialmente nos Estados Unidos, eu tenho umas 40 empresas investidas, mas no modelo onde eu estruturo o round de investimento e tenho uma relação mais próxima com as empresas, são cerca de 10 empresas que tem que ser um portfólio mais reduzido para fazer uma gestão de portfólio como a que tu faz na UOL, não dá para ser tão amplo quanto um spray and pray de investidor. Então é isso, me apresentando rapidamente, aí a gente pode entrar no papo. Legal. Já vamos entrar na primeira pergunta aqui, eu diria, tu falou de marketplace, tem experiência investindo em SaaS também, mas como é que tu acha que funciona o funding para um marketplace? Por que ele é diferente para outros modelos? Por exemplo, eu converso bastante com fundos, eu sei que tem vários fundos que não investem em marketplace, e tem alguns fundos que são especializados. Quais as diferenças, como é que funciona? Eu acho que o grande ponto do marketplace que as pessoas com alguma frequência não se dão conta quando estão começando a pensar numa ideia de negócio é que eu vou tratar do marketplace bem tradicional, assim, né, que é um hub que a gente conecta duas pontas. E para um marketplace funcionar, ele precisa gerar liquidez, né? Para gerar liquidez, ele tem que ter bastante oferta e procura do que está sendo, do que esse hub oferece. E essa oferta e essa procura, ela, assim, é difícil trazer fornecedores para o marketplace se não tem demanda, e é difícil trazer demanda se não tem fornecedores. Então, a largada do marketplace para começar a gerar essa liquidez, ela via de regra, ela é complicada, né? E aí tem uma questão, a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, para gerar liquidez tem que ter facilidade para essa conexão, né? Posso dar exemplos depois. Então, acho que o principal ponto de atenção que qualquer investidor que entende um pouco melhor de marketplace vai ter é como é que esse negócio vai gerar tração nas duas pontas, né? Porque assim, depois que gerar tração e a empresa tiver uma posição relevante no mercado, essa posição ela é via de regra, é bastante defensável, assim. Então é um modelo de negócio que é difícil de chegar no ponto de maturidade onde a empresa realmente tem um diferencial grande e motiva as duas pontas a estarem naquele lugar, né? Ele tem benefício de escala muito claramente, mas uma vez atingido esse ponto, a posição é bem mais defensável do que em outros modelos, e quanto mais complexo é o marketplace, é mais difícil de replicar esse modelo e, portanto, mais defensável ele é. Então, esse é talvez essa seja a principal diferença do modelo de marketplace. Tem uma segunda diferença importante, e aí vai variar de marketplace para marketplace, mas tipicamente um marketplace vai ficar com um pedaço da transação, né? Ele vai fazer uma intermediação da transação e vai ficar com um pedaço da transação. E aí os unit econômicos desse negócio são muito diferentes de um negócio de SaaS, que tipicamente a empresa fica com 100% da transação, vai ter custos associados, mas a margem bruta dela naquela transação é relativamente alta. Então, olhar o custo de aquisição de cliente, na verdade vai ter o custo de aquisição do cliente e do fornecedor, né, na plataforma, e que o custo de transação, o take da plataforma seja economicamente viável, é uma conta muito diferente da conta do SaaS, e via de regra é uma conta mais apertada, precisa mais escala para chegar lá. Então, acho que esses dois são os pontos, para mim, que mais chamam a atenção como diferenças do modelo de SaaS, e é um modelo de negócio tipicamente
vai variar muito de negócio para negócio, mas tipicamente de maior escala, né, necessidade de maior escala, e tanto para viabilizar economicamente, quanto para gerar essa liquidez, né, razão pela qual os fundos ou investidores, eles olham com mais cautela esse negócio, né? Acho que essa é a razão. Uhum. Legal. Hoje, como é que tu faz o processo de avaliação de um marketplace no investimento? Por exemplo, quando tu está ali atuando como anjo, né, um marketplace que às vezes ainda não tem essa robustez para fazer essa defesa de mercado que tu está comentando, mas sim uma que ainda está nos seus primeiros estágios. Eu acho que o primeiro ponto é acreditar que o empreendedor e o produto que ele está desenvolvendo, ou ele vai desenvolver, né? Eu tipicamente já entro quando ele já tem alguma atração, tá? Mas, pensando mais genericamente, o empreendedor tem um plano que vai justificar, vai permitir que ele consiga criar essa escala ou esse volume de ofertantes e demandantes na plataforma de uma forma crível, tá? Então, eu vou tentar tangibilizar tangibilizar um pouco, depois eu posso entrar um pouco mais de detalhes. Com exemplos, até posso discutir eventuais exemplos que vocês tenham. Assim, se a gente chega num empreendedor, o empreendedor não entende que durante algum período ele vai ter que subsidiar algum dos lados, talvez esse seja um ponto bem importante, tá? Tipicamente, um marketplace, durante algum período, ele vai ter que subsidiar algum lado, porque esse lado não vai ter sucesso na plataforma, né? Então, imagina, vou pegar um exemplo bem de mídia, assim, que eu me envolvi, tá? Imagina que eu vou lançar um classificados de veículo digital, tá? Não recomendo para ninguém fazer isso hoje, porque o mercado já está bem tomado, mas enfim. Nenhum usuário vai entrar nesse classificados enquanto não tiver oferta de produtos. Se a empresa ficar gastando Google Ads para trazer consumidor para um site que tem pouca oferta, né, pode até trazer o consumidor, mas não vai gerar nenhum valor, porque vai ter muito pouca transação, porque tem pouca oferta. Então, tipicamente, ele vai ter que, durante algum período, subsidiar algum dos lados, seja o consumidor, nesse caso, muito mais provavelmente o lado dos vendedores, para gerar oferta suficiente, para então entregar valor para o lado comprador, né? E aí, ao longo do tempo, começa a gerar um benefício de escala dos dois lados que vai justificar que a roda gire por conta própria, tá? Como esse é o maior desafio, o empreendedor tem que ter claro como é que é o plano que ele vai fazer que ele vai desenvolver para chegar lá. Esse plano pode ser: eu vou subsidiar, eu vou entregar alguma coisa para uma ponta, ou vou pegar exemplo de classificados, eu vou pegar de alguma forma bases de dados disponíveis e vou entregar leads para os vendedores durante um tempo de graça, porque vai ser uma forma de eu começar a ter consumidor na outra ponta. Esse plano é fundamental. Assim, tipicamente, no estágio que eu entro, eu já vou entrar um passinho à frente, né, e aí eu já vou ter visto sinais de tração desse plano acontecendo, né, mas o plano tem que existir, o empreendedor tem que entender que essa dificuldade existe. A segunda questão, pegando exatamente meus dois primeiros pontos, é entender como é que vai ser o economics desse negócio, né? E aí o economics do marketplace, ele é um pouquinho mais complexo do que o economics de um SaaS, né? Primeiro tem que entender assim, como é que eu vou adquirir cliente de um lado vou chamar os dois de clientes, mas o fornecedor de um lado e cliente do outro, então, para melhorar a nomenclatura.
E se eu vou ter que gastar para fazer isso dos dois lados, né? E tem marketplaces que vão ter que gastar dos dois lados para fazer isso, tem marketplaces que não vão precisar gastar dos dois lados, vão gastar de um e vão conseguir uma ponta, tipicamente a ponta da oferta, de alguma outra forma, por parceria, por algum outro canal, mas o empreendedor precisa entender como é que ele vai adquirir os fornecedores e clientes da plataforma deles e quanto isso vai custar. E aí tem que entender muito claramente como é que é o GMV dele, o GMV esperado, e o take dele, né? Muitas vezes os empreendedores, especialmente no início, não entendem a diferença entre, até em SaaS mesmo, né, fazem cálculo de LTV olhando única e exclusivamente a receita do negócio, e não olham quanto que vai ficar de fato para eles, né? E especificamente no caso de marketplace, isso é mais delicado, porque pegar assim, marketplaces mais tradicionais B2C, tipo, sei lá, um Uber da vida, ou um negócio de entregas, ou marketplace de agendamento de serviços, são negócios onde o take da plataforma vai ficar na faixa de 20% do negócio, isso antes de considerar que vai ter imposto, isso antes de considerar que vai ter os custos de aquisição dos dois lados, né? Então, entender a diferença de GMV, que é o volume transacionado na plataforma, e o que fica para a empresa, e depois o que fica líquido para a empresa, é super importante, tá? E aí entra questões como ver se esse negócio vai gerar recorrência, se não vai gerar recorrência, para que o econômico do negócio faça sentido. Então, acho que isso resume as duas principais pontas que eu olho especificamente nesse negócio. O resto é se o mercado é grande, como é que é a competição, né? Assim, o exemplo que eu dei de brincadeira, assim, pô, não vai entrar num classificado digital, embora tenha abordagens diferentes que podem funcionar, assim, não vai fazer o que o Uber, a 99, o Cabify estão fazendo da mesma forma como eles estão fazendo, ou que o iFood, que o Uber Eats, que não sei quem mais está fazendo da mesma forma, porque vai entrar num mercado super competitivo, né? Então, assim, competição, o time, o tamanho do mercado, todos são fatores super importantes em avaliação de qualquer negócio. Estou separando o que é especialmente importante para o marketplace, que eu acho que são essas questões de como é que gera volume nos dois lados, né, da network, da rede, e esse unit economics que é um pouco diferente do tradicional. Uhum. A gente aqui recebe muita aplicação de startup marketplace, acho que depois de SaaS é com certeza o modelo que mais aparece para a gente, e é muito comum quando a gente pergunta os indicadores dos empreendedores que ainda não estão sendo acelerados, por exemplo, eles falam, nosso faturamento é X, e é um volume bem alto, mas na verdade tu vai ver o GMV dele, e ele considera aquilo como dinheiro entrando na plataforma e acha que está dando super certo, mas não observa de fato o take, né, quanto que fica para ele, que é algo super, super relevante. Então, vamos partir para uma pergunta aqui da nossa audiência. A gente está super aberto aqui a perguntas, a ideia é usar mais perguntas da audiência, então vou começar aqui com a pergunta do Luan, que já fez 3 perguntas em uma só. Ele comenta que a startup dele tem MVP, tem clientes, mas não tem faturamento. Ele está buscando um aporte, né, para melhorar produto, crescimento. E ele pergunta se tu acha que faz sentido, nesse caso, ele buscar um aporte, ou se ele deveria focar em outra coisa. Se sim, qual que é a melhor forma de encontrar um bom investidor. E há algum investidor anjo que busque esse tipo de empresa. Eu imagino que seja alguém que tenha MVP, tenha clientes, mas não tem, de fato, um faturamento. Uma pergunta bem genérica aqui. É difícil falar em teses sobre um assunto desse, assim, mas assim, tipicamente no Brasil é mais difícil captar dinheiro de negócio que não está rodando com faturamento do que o negócio está rodando com faturamento, tá? Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas só para
só para marcar um ponto, assim, o Facebook é um marketplace, né? E o Facebook é um marketplace que, assim, ele não é olhado como um marketplace, né? Mas ele é um negócio que o Facebook faz é uma mídia, né? Assim, ele está fazendo um produto para o usuário final, né? E isso vale para qualquer rede social. E está vendendo essa audiência para um anunciante, tá? O Facebook captou zilhões todo mundo conhece a história do Facebook, captou zilhões sem ter modelo de negócio, né? Pensava na forma de monetizar a plataforma, mas sem modelo de negócio. No Brasil é mais difícil fazer isso, porque, número um, assim, é mais difícil ter um negócio de muita escala para depois pensar em monetização, né? Então, o negócio vai sair do Vale do Silício, eventualmente de outro lugar que tem uma naturalidade para se tornar uma plataforma mundial, pode ter uma escala que dificilmente um negócio no Brasil vai ter. Nada impede que o negócio no Brasil vai ter essa escala, mas a história mostra que é muito pouco provável, né? Então, os investidores investem pouco em negócios que não têm modelo de negócio definido. Então, esse é um ponto, mas eu não sei se é esse o caso da startup do Luan. Se a startup do Luan, assim, ela não tem faturamento hoje porque ela está subsidiando os seus fornecedores e clientes na plataforma, acho que a pergunta que o investidor vai fazer, a pergunta que eu me faria, imagina que tem uma super tração, super bacana, mas não tem faturamento ainda. A pergunta que eu me faria seria assim, tá bom, a hora que eu vou colocar cobrança nesse negócio, ele vai continuar voando ou não vai continuar voando? Ele funciona dessa forma ou não? E aí faltou um comentário importante em olhar os dois lados tem um termo tradicional antigo da teoria de marketplace que é two-sided network, né, dos dois lados da rede, que é entender se todo mundo está ficando feliz com aquela transação, né? A gente tem que gerar valor dos dois lados. Então, eu vou dar um exemplo que é até do meu portfólio. Eu sou investidor da Parafuso, que é um marketplace até o nome original era para ser mais amplo, de prestação de serviços diversos. Eles acabaram focando muito em trabalho de diarista e depois começaram a ampliar para alguns serviços como montagem de imóveis e tal, e estão ampliando a linha de serviço. O cara da Parafuso, ele tem que pensar que para o contratante ele tem que estar gerando valor de alguma forma, né? Eu tenho que estar gerando valor porque o meu preço vai ser compatível com o mercado e o meu grau de confiabilidade, por rating, seja pelo que for, vai ser maior. E para o lado da diarista, né, eles ficam, eu não vou me lembrar exatamente qual o take deles, mas deve ser na ordem de 20%, 25%. Eles ficam com uma parte desse dinheiro. Para a diarista tem que fazer sentido aquilo. Né? Então, vai fazer sentido para ela porque ela fica menos tempo desocupada, vai fazer sentido para ela porque ela consegue um emprego ou uma locação mais próxima da casa dela, tem menos deslocamento e, portanto, consegue trabalhar em dois lugares. Tem que ter alguma coisa que gere valor. Né? Só assim que vai justificar o take. Então, voltando ao caso do Luan, assim, se ele não está cobrando, a questão é, ele vai conseguir ter tração cobrando ou não vai conseguir ter tração cobrando, né? E esse vai ser o pé atrás que o investidor vai ter. Né? Não quer dizer que ele não possa captar, mas o investidor vai se fazer essa pergunta antes de tomar a decisão de investir. Uhum. E é algo que a gente sempre fala bastante para os empreendedores, né, que tu cobrar é uma validação bastante significativa, né? Tu vê o usuário pagando por aquilo, claro, no caso aqui a gente não sabe se exatamente não é ele subsidiando, mas é uma validação que é muito, muito significativa, principalmente nessa questão de valor que ele está agregando para os dois lados, porque senão muito provavelmente pode acabar acontecendo o bypass, que é um dos grandes furos, né, do modelo de marketplace, né, usuários fechando, fazendo transações
por Por fora. fora. Beleza, então vamos para a pergunta aqui do Higino. Ele apresentou a startup dele, então eu imagino que seja uma startup com uma pegada um pouco mais local, então tenha presença um pouco mais física e expansão um pouco mais complicada. Então ele pergunta qual que é o modelo que tu acha mais adequado. Então, ter uma capilaridade grande, mas sem domínio, imagina nas cidades, ou um domínio e posicionamento em menor quantidade de locais? Essa é uma boa pergunta, assim, e aí eu vou voltar para a questão de liquidez, né? E até vou dar um exemplo de uma startup, uma outra startup do meu portfólio. Eu sou investidor da Geek Hunter, que é uma plataforma de contratação de profissionais de profissionais tech, que é um marketplace, né? Assim, as pessoas se cadastram na Geek Hunter, fazem testes, qualificam e tal, para procurarem uma oportunidade. E do outro lado tem empresas contratantes e assim, do lado do candidato, o candidato não paga, né? O investimento dele é o tempo dele de fazer os testes, de se cadastrar na plataforma, fazer as entrevistas e tudo mais, e do outro lado ele tem o cliente pagante, que é o contratante de profissionais de TI, né, que tem acesso a profissionais mais qualificados que a média do mercado, porque eles passam por um determinado crivo, tá? A gente, assim, hoje o volume das duas pontas já é grandinho, né, e aí gera bastante liquidez, mas durante algum tempo o desafio que a gente tinha era assim, eu pego uma empresa, uma boa contratante de um lugar onde eu não tenho muitos candidatos, eu acabo tendo problema de entrega, né? E aí eu estou pegando uma variável só que é local, mas candidato de tecnologia vai ter pelo menos 3 grandes blocos de segmentação. Tem o tipo de tecnologia que o cara trabalha, então vamos supor que seja só dev, né, que é o core da plataforma. Então, assim, imagina que eu tenho uma plataforma lá que tem um monte de caras de Java, né, e eu na outra ponta tenho só a empresa contratando Ruby on Rails, né, então, assim, gerou um problema de liquidez da plataforma. Então, tecnologia de domínio do candidato é uma questão importante. Nível de senioridade é outra coisa importante. E localização pré-Covid, né, com o trabalho, agora o trabalho remoto está facilitando um pouco a vida nesse sentido, também é uma questão importante, tá? Então, pega esses 3 eixos e tu considera que tenha pelo menos 3 níveis de senioridade, pelo menos, imagina, 10 localidades diferentes, tá? Só para simplificar e já concentrar em alguns grandes centros. E que tenha 5 grandes grupos de tecnologia, que tenha concentração de gente, a matriz que a gente gera de candidatos é uma matriz 3 por 10 por 5. Né? São 150 perfis diferentes, né? Claro que vai ter alguma flexibilidade entre perfil, vai ter candidato que tem trabalha em 2 tecnologias, está disposto a se mudar de cidade, mas são 150 combinações diferentes, e a empresa vai buscar 1, 2, 5 dessas combinações, e aí o match é relativamente baixo, né? Então, se não tiver grande volume nas duas pontas, é difícil de dar match, e aí a forma de fazer isso, né, indo diretamente ao ponto da pergunta, enquanto não tem esse volume, se concentrar em pontos onde a gente, de fato, consiga dar match, né? Então, pegar um exemplo mais simples, que é do classificados de automóveis, assim, pô, a matriz é muito pior, né? Porque o número de modelos e anos dos carros é muito maior que esse problema que eu descrevi. Né? Então, se eu sair fazendo classificados de automóvel para o Brasil inteiro agora, né, não tem nenhuma hipótese a não ser que eu tenha alguma fonte de captura de
de oferta, de eu conseguir ter oferta que vai justificar que um cliente de Recife, um cliente de Salvador, um cliente de Manaus, um de Porto Alegre, um de São Paulo e um de Curitiba sejam bem atendidos na minha plataforma, né? E aí afunilar isso, seja por localidade, seja por nível de especialidade, aí depende muito do desenho, é super importante. O exemplo da Parafuso, ela rodou durante muito tempo só em São Paulo. Né? Por quê? Porque as diaristas estavam em São Paulo, né? Eu precisava ter um volume grande de diaristas para conseguir atender bem os clientes, para ter match, né? Para o cara não ficar se procurando diarista, porque assim, gera uma frustração o cara ficar procurando e não encontrar alguém que atenda a necessidade deles. Aí, pô, depois que está bem maduro o São Paulo, aí vai para outro lugar. Então, tem que ter o domínio suficiente para ter a escala para fazer match na plataforma. Legal. E também tem uma questão bem significativa no custo de aquisição, né, das pessoas e dos prestadores de serviço. A gente tem uma startup aqui no portfólio que estava com uma estratégia de expansão um pouco mais acelerada, só que ela conseguia, em um determinado canal, abrir uma cidade nova com um custo relativamente baixo, mas o próximo passo já era um custo mais elevado. Então ela decidiu, vamos suspender a expansão e trabalhar melhor nessa penetração nas cidades para testar novos canais, para depois expandir com uma estratégia melhor, com custo melhor, que tem um resultado lá na frente que faça mais sentido. Sabe que tem um ponto, assim, o exemplo da Geek da Geek Hunter é bom para isso, assim. O número de match, o match da Geek Hunter a gente pode medir de várias formas, assim, convite entrevista, é um match, né? Não deu transação ainda, mas já é uma sinalização de que teve alguma afinidade entre o perfil de candidato e o que as empresas estavam procurando. O melhor match é a contratação de fato, mas obviamente no funil é um volume menor. Mas a partir do momento, e a gente olhava isso especialmente olhando por cidade, tá? A partir do momento que a gente chegou num determinado nível de escala, o número de matches cresceu desproporcionalmente. É meio como a história do tipping point lá do Malcolm Gladwell, assim. E é um efeito matemático de rede mesmo, assim. Enquanto tem muito pouco volume de cada lado, o volume de match vai ser relativamente pequeno. Depois que chega num ponto, ele cresce exponencialmente, assim, né? E aí, obviamente, a extração de valor de todo mundo na plataforma, porque essa é a beleza do marketplace, né? O marketplace que funciona bem, ele gera valor para todo mundo na plataforma, ele gera valor para o cliente, ele gera valor para o fornecedor e ele gera valor para quem está intermediando a transação, né? Então, assim, depois que chega numa massa crítica boa, o negócio tende a voar mesmo. Legal. Então, já emendando também na pergunta do mesmo empreendedor, do Gino, ele perguntou se marketplaces com foco só em um só segmento são atrativos. E vai bem na linha dessa penetração e matches que tu estava comentando, né? Eu acho que sim. De novo, depende muito do marketplace. Assim, se a gente vai olhar, assim, tem marketplaces muito mais abertos de serviço, por exemplo. Eu usei o exemplo de serviço da Parafuso, tem um Get Ninjas que é muito mais, é um marketplace de serviço muito mais aberto do que a Parafuso. Eu tenderia a dizer que a Parafuso faz um serviço muito melhor para os verticais que ela opera do que o Get Ninjas, né? E isso vale para inúmeros exemplos. Tem coisas que a gente... E aí depende um pouco do perfil, o perfil da contratação desse serviço, né? Pega, assim, Mercado Livre. Vou dar um exemplo aí de um negócio que eu tentar me lembrar uma coisa que eu comprei no Mercado Livre. Comprei bebida essa semana no Mercado Livre, né? Assim, para mim, tanto faz se eu estou no Mercado Livre ou no marketplace de bebida, né? Porque assim, é um produto como qualquer outro, eu não vou comprar toda semana, não vai gerar essa recorrência, não faz diferença para mim.
Mas à medida que eu vou agregando alguns níveis de especificidade do tipo de produto, esse negócio vai me jogando para um marketplace que vai me entregar alguma coisa diferente. Então, assim, o Mercado Livre tem bastante oferta de veículo, mas eu acho o veículo mais difícil de olhar no Mercado Livre do que em outros marketplaces. Se tivesse serviço no Mercado Livre, eu possivelmente não contrataria a diarista ou meu passeador de cachorro pelo Mercado Livre, porque não tem o grau de profundidade naquele vertical especificamente, né? Então, eu acho que tudo depende do quão importante é o grau de especialidade. E, por outro lado, se o negócio é grande o suficiente, né? Porque, pô, eu sou super especialista num determinado negócio, sou o melhor marketplace para esse negócio, só que o mercado é minúsculo, né? Aí não adianta, vai precisar abrir o leque bastante, assim. Uhum. Tu comentou do exemplo do Mercado Livre, mas, por exemplo, a OLX tem gente anunciando serviços lá. E eu, pessoalmente, não é um lugar onde eu vou procurar por serviço. Eu vou procurar num marketplace mais especializado, que é onde eu consiga ver a nota do cara, alguma coisa assim, do que numa OLX, que é muito... Eu não conheço o suficiente, mas é isso que eu ia olhar, assim, poxa, pega... Assim, por que o Uber funciona super bem? Porque tem liquidez na plataforma, tem a nota, né, tu gera confiança, o marketplace, o Uber é um marketplace, né? Ele criou um monte de ferramentas para garantir que aquele tipo de transação funciona bem. Então tem o tracking do motorista, tem o histórico do motorista, tem itens de segurança, tem uma série de questões para funcionar para aquele tipo de transação, né, que outros marketplaces não vão conseguir fazer. Estou pegando um exemplo bem extremo, né, mas que acho que tangibiliza essa questão do grau de especificidade do serviço sendo prestado e do tipo de ferramentas que têm que ser desenvolvidas para aquilo. Uhum, legal. Vamos para a pergunta do Maurício aqui. Ele pergunta como é que tu enxerga modelos mistos. Então, uma assinatura, um SaaS com um marketplace. Eu acho que dependendo do negócio, ele funciona bem. Não vejo nenhum problema, assim. De novo, assim, a questão é pensar bem como é que gera valor dos dois lados, né? E tem marketplace que cobra dos dois lados, tem marketplace que só cobra de um lado, tem marketplace que cobra de um lado de uma forma e cobra de outro lado de outra forma. Então, assim, de fato, depende do negócio, mas não tem nenhum problema de cobrar recorrente, assim. Aliás, quando se consegue cobrar recorrente de um lado, né, imagina o seguinte, eu faço um marketplace e tentando me lembrar de algum exemplo aqui de cobrança recorrente, daqui a pouco vem à cabeça, tá? Mas eu fiz um marketplace e eu cobro recorrente de um lado e cobro por transação, né? E a cobrança de recorrência de um lado é porque é para fazer parte daquele clube, né? Assim, para tu poder ter acesso a isso aqui, ou para poder ter um acesso diferenciado, você precisa pagar uma determinada taxa, né? Se eu consigo fazer isso e gero esse SaaS, né, porque tem um componente de SaaS dentro do marketplace, significa que eu estou entregando muito valor para esse cara. E isso só reforça o modelo de negócio. Uhum, legal. Eu tenho visto algumas plataformas, por exemplo, tu comentou da Parafuso. Então, ela desenvolver também todo um lado mais de agenda, mais de serviço para, por exemplo, a diarista, e daí tentar vender um SaaS. Tenho visto algumas startups trabalhando nessa ideia também. Pegando um caso específico que não é real. Sim. Pergunta do Augusto aqui. Ele perguntou um pouco mais de investimento focado aqui ou fora. Então, se os investidores investem em negócios focados unicamente dentro do Brasil, ou se o empreendedor já precisa pensar em expansão internacional desde o D0, né?
Eu acho que tem uma vantagem e uma desvantagem do Brasil, assim, que o mercado é grande o suficiente para não precisar, uma startup não precisar necessariamente olhar para fora para ser bem sucedida, né? Então, tem negócios, vou dar um exemplo, não tem nada a ver com marketplace, mas eu invisto em fintech de crédito. Assim, nenhuma das empresas que eu tô investido hoje está olhando para o mercado externo, porque o mercado é gigantesco no Brasil. O modelo de negócio, aliás, o modelo não, mas o negócio em si é muito diferente, do ponto de vista regulatório, condições de mercado e tal em outros lugares. Então, não faz muito sentido para eles olharem para fora. E vale assim para muitas e muitas e muitas empresas, tá? Que vão olhar para o mercado brasileiro e vão dizer assim, isso aqui me basta. E acho que os investidores entendem bem isso, desde que tem esse potencial, esse tamanho, essa escala no mercado brasileiro. O lado ruim disso é que, e aí, por sinal, assim, a gente tem muito, eu acho que no Brasil os investidores podem se dar o luxo de investir em muitos negócios que simplesmente vão reduzir a ineficiência no Brasil. Para investir com sucesso nos Estados Unidos, via de regra, precisa fazer alguma coisa bastante diferente, né? Porque o mercado já é eficiente, já tem boas soluções de produto para praticamente tudo. No Brasil, tem muita ineficiência, então, se alguém está quebrando uma ineficiência específica do mercado, né, só no Brasil, muitas vezes isso já é um mercado potencialmente super interessante. O problema disso é que a gente, como eu vou dizer, a gente se provoca relativamente pouco para fazer um negócio maior para fora, e essa é uma das razões pelas quais a gente vê muito pouca empresa brasileira com potencial de ser um player mundial, porque mesmo as empresas que poderiam fazer soluções para o mundo inteiro, né, elas não competem em nível de igualdade com as empresas internacionais, porque elas fazem um negócio com o mercado brasileiro, aí pensam que tem uma questão de foco no mercado local, eventualmente custo, porque a minha licença é em reais, ou meu custo de serviço é em reais versus um concorrente internacional em dólar e tudo mais, tal, e aí tem fica cômodo ficar no mercado brasileiro, né? Então esse é o lado perverso da realidade do tamanho do mercado brasileiro, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido do case de Israel, que é um mercado super pequeno, né, e que as empresas nascem para serem internacionais na largada, porque o mercado doméstico é muito pequeno, tem uma série de outras razões pelas quais eles conseguem fazer empresas internacionais que a gente não teria no Brasil, ou seria mais difícil de fazer no Brasil, mas é uma necessidade na origem. Assim, no Brasil a gente não tem essa necessidade na origem, mas dito isso, sim, eu vejo muitos negócios sendo investidos sem potencial de internacionalização ou sem olhar para a internacionalização na largada, porque o mercado brasileiro permite isso. Uhum. E no caso de marketplaces, hoje grande parte dos marketplaces são focados em algum tipo de serviço. Essa expansão internacional, como é que tu vê? Tu acha que é mais complexa por diferentes povos, ou tu acha que é tranquilo como um SaaS, por exemplo? Acho que a expansão geográfica de marketplace, de novo, vai depender muito do produto, tá? Assim, mas vamos pegar, assim, a expansão geográfica do marketplace tipicamente vai demandar uma captura grande de fornecedores e depois clientes internacionais. Então, tem que replicar essa rede em uma outra localidade, né? Então, imagina assim, pegar o exemplo de classificados de automóvel que eu já usei, já fica mais fácil, né? Trabalhei numa empresa de mídia, a gente tinha um classificado de automóvel que e de imóveis bem sucedido e tal, operava no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com um grande domínio do mercado. Se eu quisesse ir para São Paulo,
eu ia ter que fazer essa rede em São Paulo e eu não tinha a penetração de mercado para fazer isso. Se eu quisesse ir para o Uruguai, seria o mesmo desafio, com mais desafios culturais e de compreensão do mercado que São Paulo. Mas o problema, assim, eu teria que ir para um lugar e teria que criar aquela rede naquele lugar, porque, assim, no exemplo de classificados de automóveis, eu teria que conseguir rede de vendedores de automóveis para estar anunciando e depois anunciantes naquele local. Então, eu vou ter que replicar esse modelo. Então, é um pouquinho mais difícil, tipicamente, né, e de novo, vai variar de negócio para negócio, do que um SaaS, que eventualmente eu vou fazer uma adaptação do produto e o que eu vou ter que buscar são clientes no mercado, vou ter que fazer uma força de vendas e tal, mas o produto é o mesmo. Né? Como o produto do marketplace são os fornecedores daquele serviço, eu tenho que desenvolver aquela rede naquele local, torna a barreira um pouquinho mais alta. Uhum, legal. O Augusto, mesmo empreendedor, também já perguntou se ele já deveria criar até o nome da startup dele em inglês, caso já pensando aí numa futura expansão, né? Acho que depende muito, assim, assim se puder, melhor, né? Assim, se tem essa possibilidade de já puder criar em inglês, é melhor. Mas, assim, não é um negócio que eu tipicamente vou estar preocupado na largada do negócio. Assim. Uhum. O Higino também perguntou aqui como que os investidores estão vendo as questões jurídicas, principalmente nas trabalhistas, nos marketplaces de serviços. Ele pergunta, né, se estamos passando por um momento de regulação positiva ou negativa, na tua opinião? Eu acho o trend é positivo, assim. Por acaso, a Parafuso que eu comentei teve uma ação, não vou me lembrar, a Parafuso é uma empresa que eu não tenho, eu não sou líder do investimento, então não tenho uma proximidade tão grande quanto as outras empresas. Conheço razoavelmente bem os empreendedores, mas não falo toda hora com eles. Mas eles tiveram uma ação, eu não me lembro exatamente quem foi que entrou com a ação, acho que foi o Ministério Público, e eles tiveram um ganho de causa já, se não me engano, em 2 instâncias, para dizer que não tem vínculo empregatício, que o modelo é ok e tal. Então, assim, eu acho que a tendência no Brasil é positiva assim, vou começar diferente, assim. O Brasil e a Justiça do Trabalho são historicamente muito complicados, né? Mas a tendência no Brasil ela tem sido positiva. A gente sai de um ponto de partida muito protetor das pessoas, em muitos momentos desconsiderando o impacto para a sociedade como um todo, né? E agora acho que a gente está indo para um modelo mais equilibrado e, consequentemente, melhorando o entendimento do que de fato se caracteriza como vínculo empregatício, dependência, etc. E tal. Mas, então, acho que o trend é positivo, mas cada negócio desses o investidor tem que olhar com atenção, assim. E eu prefiro marketplace onde a relação não é tão recorrente quanto um Uber da vida, porque esse risco é menor, né? Mas mais risco vai estar na avaliação de investimento como um item a mais na avaliação, né? Qualquer investidor vai estar assumindo inúmeros riscos. Esse vai ser só mais um deles. Né? Uhum, legal. O Augusto te perguntou um pouco uma visão do empreendedor, né? Tu acha que eles deveriam iniciar o negócio já pensando, por exemplo, como é que eu posso ser um próximo unicórnio, como é que eu posso fazer minha startup valer o 1 bilhão, ou pode, de repente, pensar um pouco menor, né? Assim, eu tenho inúmeras startups de sucesso que nunca vão se tornar unicórnio e que, não por não se tornarem unicórnio, não deixaram os empreendedores super felizes e os investidores super felizes. Tá? Então, eu acho que isso depende muito de cada um. Assim, eu particularmente, não
estou preocupado quando estou investindo numa startup se ela vai se tornar um unicórnio ou não vai se tornar um unicórnio, porque, assim, tipicamente eu invisto em pre-seed e seed, né? Então, está tão longe disso que não faz muito sentido pensar nisso, né? O que o empreendedor tem que pensar, e aí depois vou fazer um comentário com relação ao investidor que transcende a questão de marketplace, o que ele quer para a vida dele, né? Porque assim, é muito diferente começar uma startup que vai ter um fundo, vai ter um investidor anjo tradicional, depois vai ter um fundo de investimento VC tradicional, depois outro fundo de VC, outro fundo de VC, outro fundo de VC, e outro empreendedor que vai fazer bootstrapping e vai tocar um negócio por conta própria, eventualmente vai pegar algum investidor, mas um investidor com um perfil um pouco diferente, e vai fazer um negócio bem sucedido, assim, né? A gente tem histórias bem-sucedidas nos dois caminhos. Os caminhos são muito diferentes. Só é importante entender quais são os trade-offs, no que o empreendedor está se metendo ao escolher um caminho e outro, e entender quais são as motivações do outro lado, né? Eu digo para os empreendedores, eu dou muita mentoria para empreendedores, e eu vou dar um exemplo que é uma bifurcação comum nessa trajetória, tá? Embora hoje a maioria dos empreendedores esteja querendo crescer o mais rápido possível, pegar o máximo de funding, mas eu vou dizer uma conversa que com alguma frequência eu tenho com empreendedores. O empreendedor começou um negócio, pegou um dinheiro de friends and family, né, ou não pegou dinheiro, tinha dinheiro suficiente para começar aquele negócio, começou a rodar, se financiou com um cliente e tal, e chegou num determinado momento, ele tem que tomar a decisão de captar mais para crescer mais aceleradamente ou não. E aí tem um fundo que está disposto a fazer um cheque de, sei lá, de 4 milhões de reais em uma rodada seed no negócio, o cara está lá, sei lá, é um SaaS, está faturando seus 150 mil reais, 200 mil reais, boa atração e tudo mais. E aí ele tem que tomar essa decisão, né? Ao tomar essa decisão, o cara que está botando 4 milhões de reais, a valuation de... Só criar um caso aqui, 20 milhões de reais, esse cara não quer sair a 40 milhões de reais, não quer sair a 50 milhões de reais, não quer sair a 100 milhões de reais de valuation de saída, porque ele vai fazer 5 vezes o capital dele se não tiver nenhuma diluição no meio do caminho, né? Então, é importante para o empreendedor entender que quando o investidor, e tem investidores que são muito cuidadosos com isso, assim, de explicar o que é a trajetória. Quando o investidor colocou o dinheiro, ele está pensando em fazer... Cada investidor vai ter uma tese de investimento diferente, uma curva esperada de risco e retorno diferente, mas o cara está pensando em fazer 10 vezes o investimento dele, 20 vezes o investimento dele, porque num portfólio, sei lá, de 10 empresas dele, algumas poucas vão ser bem-sucedidas, e essas tem que pagar pelo portfólio como um todo. Então, ele tem que apostar que todas elas vão dar 10 vezes o capital investido, para que as poucas que vão dar 10 ou 20 vezes o capital investido paguem pelo portfólio, ele tem o retorno dele lá, aí tem diferentes modelos, mas vai dar 30% de retorno ao ano. No momento que ele entrou nesse jogo, não pode chegar... Tem um empreendedor do meu portfólio que ele tomou a decisão de não captar com o fundo, porque ele quer fazer um early exit, né? E ele já chegou no patamar que, para ele fazer um early exit, ele não pode captar dinheiro de fundo. O early exit, ele está pensando assim, saída de 30 a 50 milhões de reais de valuation, né? Então, assim, ele vai... Agora ele vai crescer eventualmente com dívida, eventualmente com algum investidor um pouco mais tolerante a esse tipo de saída, porque ele não quer colocar no cap table dele um cara que vai, hipoteticamente de novo, né, vai entrar 20 milhões de valuation, né, e não vai deixar ele sair, porque nas cláusulas do fundo de investimento ele tem o direito de não deixar, né, é uma situação muito
torta, né, mas não deixar sair uma transação a 2 vezes o valuation dele. Tem fundo que eu conheço fundo que fez isso, aceitou uma transação 1 ano depois de ter investido na empresa a 2 vezes o valuation. Se for pensar em taxa interna de retorno, é altíssimo, foi 100% da valorização do investimento, mas para o trabalho do fundo, isso não vale a pena, porque ele não está olhando 2 vezes cash on cash, ele está olhando 10 vezes cash on cash, né? Então, ele gastou tempo de olhar aquela empresa, de pesquisar o setor, de escolher o empreendedor, tudo mais e tal, investiu e teve um retorno em termos absolutos, em termos relativos é super alto, mas em termos absolutos é relativamente pequeno, né? Então, assim, a pior coisa que o empreendedor pode fazer, eu acho que é fazer um movimento de funding desalinhado com o que ele quer, né? Porque isso vai custar caro. Vai custar caro porque ele vai se queimar, ou vai custar caro porque ele vai ter uma briga grande com os investidores, vai custar caro de alguma forma. Então, a melhor coisa é pensar bem, né, e buscar os investidores certos. Se o empreendedor quer ir para o negócio unicórnio, ele tem que pensar no negócio que a escala pode ser essa, o tamanho do mercado pode ser esse, e ele vai ter que buscar os rounds de funding que vão permitir ele chegar lá. Se ele quer, assim, se ele não sabe que se vai fazer um negócio de 10, 20, 50, 100, 200, 500 ou 1 bilhão de valuation, ele pode ir fazendo essa descoberta ao longo do caminho e trazendo para a mesa quem vai ajudar e vai estar alinhado com o objetivo daquele momento do negócio. Legal. Vamos para a última pergunta aqui do Ramiro, então. O Ramiro perguntou quais são os principais checkpoints para um marketplace estar pronto para um Série A. Primeiro tem que qualificar o que é Série A, né? Porque a nomenclatura no Brasil é muito variável, assim, tá? Eu tipicamente considero que Pre-Seed é cheque na ordem de grandeza de 1 a 2 milhões de reais, Seed é ordem de grandeza de 3 a 5, Série A é um negócio na faixa de 10, 15, 20, né? E tem Série A's bem maiores do que esse, especialmente quando tu olha, tipicamente o Série A já vai estar falando de investimento casado com investidores internacionais, no Série A já bastante, no Série B ainda mais, e aí os cheques podem ficar maiores ainda, tá? Então, primeiro, assim, o que é um Série A, né? Olhando um Série A desse tamanho, né, assim, vou falar assim, tipicamente 10 milhões de dólares de valuation para cima, 5 milhões de dólares, 3, 5 milhões de dólares de cheque para cima, aí o negócio tem que estar muito robusto, assim, tem que ter muito volume. De novo, é difícil em marketplace porque os negócios são muito diferentes entre si, tá? Mas vai precisar ter muito volume de oferta, muito volume de demanda, muita transação acontecendo. Assim, é ruim falar desse tipo de métrica sem olhar os negócios, mas nós estamos falando assim de negócio que está gerando de receita para o negócio, pelo menos na faixa de 1 milhão de reais, não é GMV, né? É a receita que fica no take para esse negócio, né? Então, aí já é um negócio mais robusto. Isso é o que eu olharia como Série A, mas, sim, eu tenho muita cautela em falar o que precisa para um Série A, porque tanto o round em si, quanto os valuations, eles têm uma distribuição muito grande, assim, assim, eu já vi negócio com faturamento razoável, tendo dificuldade de fazer round, a valuation de 5 a 10 milhões de reais, e assim, o extremo absoluto, assim, do que eu já vi foi negócio no papel, pegando round grande, a valuation de 10 milhões de dólares. Né? Tem muitas variáveis que fazem com que isso aconteça, de time, de tamanho de mercado, de quanto o fundo está acreditando que aquele mercado está inexplorado e assim por diante. Então,
sim, é difícil dizer assim, puxa, isso aqui é o que é preciso para um Série A. Se tu pegar, voltando no exemplo do aplicativo de mobilidade urbana, né? Para pegar um Série A vai ter que mostrar alguma coisa muito, muito diferente do que está sendo feito no mercado hoje, porque hoje já tem player dominando esse mercado. Vai se exigir muito mais tração do que um negócio que está mais inexplorado e que o player, por alguma razão, conseguiu ocupar o espaço. Então, assim, cuidado com essas medidas muito absolutas, assim, do que significa estar pronto para um serial, pronto para um seed, porque elas vão variar muito de acordo com as circunstâncias. Muito, muito bom. Eduardo, chegamos ao fim aqui do nosso tempo. Quer deixar alguma última mensagem aqui para quem está nos assistindo? Eu acho que, assim, deixa eu pensar aqui, acabei falando bastante ao longo do papo, dos principais pontos, mas eu acho que, assim, o primeiro tentem se informar bastante, assim, acho que ações como essas da UOL, hoje o mercado, assim, eu trabalhei com Corporate Venture em 2007, não, 8, 2009, né, comecei a fazer investimento em startup como Corporate em 2008, 2009, quando não tinha literalmente nada de ecossistema formatado, assim, não tinha coworking, não tinha aceleradora, não tinha evento, não tinha workshop, não tinha live, não tinha nada disso, né? É uma realidade muito diferente que os empreendedores estão enfrentando ou estão se deparando hoje. Hoje tem muita informação, né? Muita facilidade de acesso à informação, então tentem se informar o máximo possível e sejam... Eu sempre tento ajudar os empreendedores a terem um bom senso crítico, assim, né? Assim, muito frequente, eu tenho certeza que acontece muito com vocês na UOL, de o empreendedor ver assim, puxa, tive uma ideia brilhante aqui de um aplicativo tal, né? Que é óbvio que vai funcionar porque tem essa característica aqui que o mercado não atende, né? E aí tentar fazer as perguntas de por que isso não existe no mercado, como é que isso funciona, fazer conta, né, fazer um bom research, assim, ajuda muito. Isso é que se vocês forem atrás de informação, de bons artigos, de bons blogs, de bons podcasts, de bons workshops, vão ajudar vocês a fazer as perguntas críticas. Então, o primeiro ponto, assim, critiquem bastante o negócio de vocês, não para matar todas as ideias, mas para filtrar bastante as coisas, se informem bastante. E a segunda tem muito a ver com a pergunta se eu devo começar com unicórnio. Pense o que vocês querem para a vida de vocês, não tem nada de errado em ter a ambição de querer ser um unicórnio desde um primeiro momento, né? Assim como não tem nada errado um cara querer crescer bootstrap, fazer uma empresa super bacana e transformar esse negócio num lifestyle business com uma boa margem e bacana para o empreendedor, bacana eventualmente para investidor que investiu com aquela finalidade. Então, pense o que vocês querem para vocês e aí, depois de fazer essa reflexão, o que vocês precisam para chegar lá, porque transformar uma empresa no unicórnio, fazer uma empresa que é um unicórnio, não é não quero pegar no pé da pergunta do unicórnio, mas assim, tem que passar por muitas etapas de desenvolvimento do negócio, com muitos desafios diferentes, né, e precisa muita humildade do empreendedor para entender o quanto ele vai precisar trabalhar e se desenvolver ao longo dessa jornada. E, assim, não é diferente, claro que as demandas são diferentes, mas não é diferente de fazer uma empresa que vai sair de 0 funcionários para 100 funcionários. Aliás, eu sempre digo isso para os empreendedores, assim, fazer uma empresa que sai de 0 funcionários para 10 funcionários requer um tipo de skills. De 10 para 50 é outro, de 50 para 200 é outro, de 200 para 1000 é outro, né? Então, assim, nenhum step desses é trivial.
e requer que o empreendedor realmente faça o exercício de reflexão do que ele precisa se preparar para fazer essa jornada, né? Então, faça a jornada que é legal para vocês, né? E aí acho que a chance de sucesso é maior. Show. Legal. De novo, Eduardo, muito obrigado. Empreendedores que estão aqui nos assistindo, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Fica o convite, né? No dia 1º de setembro, a gente vai ter o outro webinar, que vai ser o de abertura das inscrições do Bet18. Eu mandei o link das inscrições aí no chat. Vai ser a finalização também aqui da nossa jornada de pré-aceleração. Então, Eduardo, de novo, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado vocês aí. Tchau.